Gratidão, namastê, dia abençoado. Então, vamos colocar a coluna o mais ereta possível, indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Cresce a coluna para o céu, respira profundamente, solta todos os pesos, encaixando vértebra sobre vértebra. Vai relaxando os ombros para trás, encaixa a coluna, alinha a mente com o seu coração. Vai organizando o físico, o mental, o emocional, buscando esse estado de yoga, esse estado de união. Toda a consciência na respiração, levando o ar primeiro para o baixo ventre, lá para a barriga. Barriga vai para fora quando o ar entra, barriga vai para dentro quando o ar sai. Trabalhando o diafragma, o principal músculo da respiração. Concentre a respiração nesse primeiro momento na base dos pulmões. Então, semana passada, dia 2 de outubro, foi aniversário de Mahatma Gandhi, um ser que plantou a paz no planeta. Ele foi um grande exemplo, mais do que de paz, ele foi um exemplo de não violência. E a base ética do yoga é a não violência. A base do yoga é ética. E o primeiro item da ética do yoga é a não violência, a ahimsa. Então, aniversário de Mahatma Gandhi, o ser mais não violento que já passou pela Terra, né, que se tem notícias, é considerado pela ONU Dia Internacional da Não Violência. Ele foi um grande exemplo. Ele era mais do que um líder religioso, ele foi um líder político. E ele foi assassinado por um hindu porque ele lutava pela harmonia com os muçulmanos. E ele já tinha derrotado a Inglaterra, num certo sentido, né? Ele contribuiu para a independência da Índia, do domínio inglês. Sem violência, sem armas, praticando a desobediência civil. Os ingleses faziam leis que ele não concordava e ele se rebelava contra os ingleses de uma forma pacífica, sendo enérgico, firme, porém pacífico. E tem vários seres planta-paz que fazem aniversário esse mês de outubro. São Francisco de Assis fez dia 4 de outubro. Amanhã, um outro ser que é muito incrível, John Lennon. Amanhã teria a idade do meu pai, 85 anos, que o John Lennon faria amanhã, se vivo, ele também foi assassinado. Então, são seres que plantavam a paz, a não violência, o respeito por todos os seres. Então, vamos unir as mãos e outros seres, planta-paz, seres incríveis, fazem aniversário. Nesse mês de outubro, Desmond Tutu, tem aquele outro, tenho dificuldade de falar o nome dele, Thich Nhat Hanh, eu não sei falar o nome dele, mas o do Mindfulness, tem vários seres planta-paz, fazem aniversário em outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, dia 12. Então vamos nos unir, nos diluir na unidade com os seres que plantam a paz e a não violência, porque em nome da paz, em nome de Deus, tem muita gente matando. Então a gente precisa trabalhar a não violência, o respeito por todos os seres, as diferenças religiosas. A gente precisa respeitar todos nós. Então, nos diluindo na unidade com os seres que plantam a paz, que fazem diferença no mundo, vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira.
Om. 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 E descendo a cabeça na direção dos dedos das mãos, conectando a mente com o coração, lembrando que a evolução da humanidade é no coração, família. Mais amor, mais respeito, tudo é divino. E devagar vamos voltando a cabeça, entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas para fora, inspira, estica lá para o céu. Cresce para o alto, cresce, solta, ar, estica para um lado. 1, 2, 3. Inspira, volta. Cresce no senso, solta o ar, estica. Vai preparando o corpo para a prática, para o dia. Estica, estica. Inspira, volta, mãos paralelas, estica lá para o céu. E movimenta as falanges, movimenta os punhos, movimenta tudo. E se puder, olha lá para o céu, inspira, cresce. E solta, para abrir os braços para trás. Uma mão lá atrás, o outro braço inspira, estica para o céu. E a mão do alto vai no joelho oposto, vai torcendo a sua coluna sem dor, desce o ombro de trás, olha lá para trás, faz careta, aperta os olhos, arregala os olhos, gira os olhos, torceu. Na inspiração, vamos para o céu, estica para o alto, cresce o canal central, solta a mão de trás, foi para trás, a mão oposta vai no joelho. Desce o ombro de trás, cresce o pescoço, olha por cima do ombro, faz careta. Aperta os olhos, arregala. Tira os olhos para um lado, tira os olhos para o outro lado. Torceu, inspira, volta, cresce. Se puder, olha de novo lá para o alto, cresce, cresce, vai aspirando pelo progresso, pela luz, pela harmonia, pela união, pelo planeta. Salve a mãe natureza. Rumo ao sol, a luz cresce e solta o ar, abriu os braços para trás. Solta os ombros e desfaz a posição das pernas. Desfaz a posição, massageia as pernas, massageia. E vamos fazer uma purificação. Se você tiver muito duro e frio, você dobra um pouquinho os dois joelhos. Se tiver dor, principalmente na lombar, dobra um pouquinho os joelhos para facilitar. Mas se puder, vai esticando as pernas. Vamos para a purificação Rajas Kapalabhati. Então, a gente flexiona o tronco, expulsa o ar pelo nariz. A inspiração é sem som. O foco é no desapego do ar. Quando você desce, você expulsa o ar. Pelo nariz. E vai trabalhando o abdômen. Esforço no abdômen da flexão. Ótimo. E parou ali embaixo. Ou as mãos seguram nos pés, ou nos tornozelos, ou até os joelhos. Afasta os ombros das orelhas. Inspira, eleva o queixo. Abriu a garganta, solta todo o ar, barriga para dentro. Desce o queixo, barriga para dentro, sem ar. 1, 2, 3. Volta o queixo. Inspira, expande. Firma as pernas, quem pode, firma a perna contraída, esticada. Abriu bem a sua garganta, solta todo o ar, barriga para dentro, desce o queixo, sem ar. Devagar, vem voltando o queixo ao último ciclo. E repete, fica o seu tempo sem ar, buscando o vazio, trabalhando a libertação, desapego. Sem nenhum desespero quando precisar respirar.
Você volta e agora, com as pernas esticadas, dá o máximo do alongamento. Isso. O corpo ainda, começamos agora, então o corpo ainda está meio frio, ainda está duro. Apoia as mãos nas pernas, vem subindo pela cabeça, eleva os braços para o céu. Isso. E vê se dá para respirar aí umas 3 vezes na postura do bastão, cresce a coluna. Então, lembrando que para a gente fazer a paz no planeta, para a gente ter atitudes não violentas, a gente precisa de muita firmeza, muita coragem. Vai lá para o céu, solta, gira os braços para trás, apoia a ponta dos dedos. Pode ser do lado do quadril ou talvez um pouquinho atrás e vê se dá para você subir os calcanhares. Não tem peso nenhum na mão. Você pode até tirar a mão do chão, só para dar uma ajeitadinha na coluna e ver se dá para tirar os calcanhares do chão. E a perna está ainda mais contraída, as coxas super contraídas sem cair para trás. Vê se consegue subir os calcanhares sem cair para trás. A coluna. Isso, sem descer o queixo, contrai bem a coxa. E continua respirando, crescendo para o céu. Deu a máxima, solta. Relaxa as pernas, afasta um pé do outro e solta as coxas. Solta a virilha. E devagar, junto à sola dos pés. Aproxima os pés, os calcanhares do períneo. Segura, quem pode, segura nos pés. Abre o coração, ombros para trás, para baixo. E movimenta os joelhos para o chão. Isso. Também podemos experimentar, colocar as mãos atrás do quadril, abrir mais ainda o coração e continuar movimentando os joelhos para o chão. Vai tirando a rigidez, irrigando a região pélvica. Abrir o coração, ombros lá para trás, devagar, vamos voltando. E o seu pé direito, subir o joelho direito, vê se sobe o pé, vê se as duas mãos vão no seu pé direito. Isso. Então, muitas vezes a gente faz isso deitado, que é bem mais tranquilo, né? Então, agora sentado, trabalha o abdômen, cresce a coluna. Isso, então barriga para dentro, topo da cabeça para o céu, vai crescendo a coluna, puxa a barriga para dentro. Inspirou, cresceu, solta o ar, leva a cabeça na direção da perna esticada, respiração mínima. Pode até ficar um pouquinho sem ar. E devagar vem voltando a cabeça. Dobra um pouquinho esse joelho. A mão oposta vem pelo peito do pé, pela lateral, segura no pé. A mão da perna, você pode apoiar atrás do quadril. Abre o coração para a perna, para a lateral. Vê se dá para esticar a perna. Se você está sobre os isquios, está tudo tranquilo, você ainda pode esticar o braço e olhar para a mão lá atrás. Isso. Olhou para a mão lá atrás, cresce o pescoço, olha por cima do ombro. Abre o coração, olhou lá para trás. Solta o ar, vem voltando. E estica a perna no chão. Inspira, vamos para o céu. Barriga para dentro, solta o ar. Cresce toda a coluna do pé. Barriga para dentro, respiração livre, cresce toda a coluna do pé. Vê se dá para esticar bem essa perna. Estica a coluna toda para o pé, vê se a cabeça vai na direção do joelho. Apoiou as mãos na perna, inspira, sobe pela cabeça, eleva os braços para o céu, estica toda a coluna. E solta o ar, gira os braços para trás, abre o coração, apoia as mãos lá atrás, abre a parte anterior, sem largar a cabeça. Abre o coração, respira.
Ótimo. E devagar, volta para a borboleta. Juntou a sola dos pés, movimenta os joelhos para o chão, alinhou o quadril, a coluna no centro. E agora vamos trocar. O outro pé subiu, agora é o esquerdo. Vê se as duas mãos vão no pé, a barriga para dentro, cresce o pescoço. Depois vê se dá para esticar a perna. Então fica por aí, esticando a perna. Se alguém não puder apertar a barriga, coloca uma mão só no pé e o outro pé e o pé fica para fora. Mas quem pode, as duas mãos no pé para frente, pro alto. E esticou bem na inspiração, solta o ar, leva a cabeça na direção do joelho. Respiração mínima, para ficar um pouquinho mais de tempo. E devagar na inspiração, voltou a cabeça. Dobra um pouquinho esse joelho. A mão oposta, segura pelo peito do pé pela lateral. Apoia a mão da perna atrás do quadril, vai girando o tronco na direção da perna. Abre o coração, vê se dá para esticar a perna. E se você estiver bem equilibrado, você estica o braço lá para trás. Olha por cima do ombro, vê se dá para olhar para o seu dedão. Barriga para dentro, cresce a coluna. Abriu, olhou lá pro dedão lá atrás, devagar, vem voltando, dobrou essa perna, estica lá no chão. Inspira, subiu a linha no centro, solta o ar, barriga para dentro, cresce toda a coluna na direção do pé. Então, vai crescendo a coluna na direção do pé, a barriga para dentro, vê se a cabeça vai na direção do joelho. A cabeça vai na direção do pé e na direção do joelho. Apoia as mãos na perna, inspira, vem subindo pela cabeça, eleva os braços, estica para o céu. Solta, gira os braços para trás, abre a parte anterior do tronco. Sempre afastando os ombros das orelhas, família. Muita gente com problema de pescoço, então, além da lombar, né? Muita gente com problema de pescoço. Então, cresce, respira, suspira, inspira pelo nariz, pode soltar o ar pela boca. Abrindo espaço. E devagar a perna esticada, volta no centro, na borboleta. Organiza os isquios. Alinha o corpo. E agora, vamos com as duas pernas. Trouxe os dois joelhos para cima. Os pés chegam um pouquinho para frente, os calcanhares. Agora vamos fazer um abdominal. Segura atrás das costas. Os isquios estão no chão. Abre o coração. Aqui você tem que tombar um pouquinho o corpo para trás. Subiu as pernas. Então, a cabeça na altura dos pés, os pés na altura da cabeça. Se você puder avançar, você estica as pernas. Se puder avançar mais, você estica os braços. Mantenha a posição. Isso, se não der para fazer o completo, você fica na anterior. Muito bom. Devagar, dobrou os dois joelhos. Apoia as mãos e já vamos subir o quadril. Então, essa aqui no yoga é, digamos, a ponte. Tem várias formas de fazer. Então, vai subindo sem afundar dentro dos ombros. Isso. Olhando para o teto. Sem afundar dentro dos ombros. Subiu bem o seu quadril. Devagar, solta o ar, desce o quadril. Solta os punhos, solta os cotovelos, solta os ombros. Solta as falanges, as dobrinhas dos dedos. E vamos descansar a lombar, pés para trás.
Joelhos no chão. Primeiro, os joelhos no chão, quadril para cima. Estica os seus braços. Os joelhos estão um pouquinho afastados um do outro. Vê se dá para esticar a sua coluna. Afasta as mãos. Esticou bem os braços e devagar leva o quadril nos calcanhares. E relaxa a sua lombar. Quem precisar fazer apoio para a cabeça, faça. E relaxa a sua lombar e o seu abdômen. A lombar está ligada ao abdômen. Então, relaxa todo esse esforço que a gente fez já no início, sentados. Agora, relaxa a lombar. Devagar, esticou os braços lá na frente, abre os dedos das mãos e vamos para a base do gato. Ergueu, organiza o corpo. Lembra que as mãos estão embaixo dos ombros e os joelhos no prolongamento do quadril. Então, na inspiração, a cabeça sobe, coluna desce, solta o ar. Cabeça desce, coluna sobe. E vai movimentando a coluna associado à respiração. Então, na inspiração, a cabeça sobe, cheio de ar nos pulmões, soltou o ar, desceu o queixo, barriga para dentro, queixo no alto do peito, sem ar. Então, na inspiração, cabeça sobe, coluna desce. Quando solta o ar, cabeça desce, coluna sobe. E vai no seu ritmo, continua mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho, trabalhando a oxigenação do gato. Isso, vai tirando a rigidez, os bloqueios energéticos. Que se a gente não trata os bloqueios energéticos, eles podem depois virar uma desarmonia, uma doença, uma dor. Então, vai soltando, melhorando os fluxos de energia. Já deu, passou até de 1 minuto. E o ciclo do gato termina quando tiver sem ar. Arredonda a coluna, pode juntar os pés. Quadril nos calcanhares. Cresce a coluna e relaxa. Para relaxar os ombros, você pode colocar as mãos perto dos pés. Testa no chão. Solta o pescoço. Quem tiver pressão alta, não é bom descer a cabeça. Você pode fazer o apoio para a cabeça com as mãos. Ou tem muita gente que usa um bloquinho para apoiar a cabeça. E devagar, estica os braços lá na frente. Abre os dedos das mãos, dedo médio aponta para frente. E vamos para o cachorro. Dobrou os dedos dos pés e subiu os joelhos, subiu o quadril. Você, no início, você dobra um pouquinho os dois joelhos, leva as costelas nas coxas, entra o peitoral. Solta a cabeça, cuidado para não escorregar nas mãos. E agora vamos trabalhar as pernas. Uma dobra, a outra estica. Vê se dá para esticar as duas pernas agora. Umbigo na coluna, cóccix para o céu. A calça é tão larga que não dá nem pra... Isso. Esticou. E o seu pé direito vai lá para o céu, barriga para dentro, estica. Empurra o chão, o pé do alto vai lá na frente.
ponta dos dedos no chão, ombros para trás, ou você olha para o chão, ou você olha para frente. Imagina que o calcanhar está empurrando a parede lá atrás. Você pode olhar para frente ou para o chão, se o pescoço estiver doendo, né? Abre a mão todinha no chão, as duas mãos, chapou as mãos no chão e o pé da frente foi para trás. Volta para o cachorro, umbigo na coluna, cóccix para o céu, solta o pescoço. E o outro pé foi lá para o céu, estica, empurra o chão e faz a transição desse pé lá na frente. Entre as mãos, pode colocar a ponta dos dedos no chão. Imagina que você vai sair correndo. Imagina que o calcanhar está empurrando a parede lá atrás. Isso. E devagar, chapou as mãos no chão e o pé da frente volta lá para trás. Ajeitou o corpo, formou o V, umbigo na coluna, cóccix para o céu, solta a cabeça. Alinha o corpo no centro e caminha com os pés na direção das mãos. E, se puder, você sacode, dobra um pouquinho os dois joelhos. Sacode, solta a cabeça, solta a coluna, solta a lombar. Soltou os braços e dobra um pouquinho os dois joelhos e desenrola a coluna vertebral. Quando chegar lá no alto, solta os braços. Vê se bate as mãos na frente, atrás, solta. Soltou os braços também, solta os joelhos, dá um chutezinho. Vamos afastar os pés. Os pés além do quadril. Então, postura da lua, nossa, lua cheia, maravilhosa. Vamos fazer postura da lua. Mãos na cintura, o seu braço esquerdo foi para o céu, estica. E solta o ar, flexiona para o seu lado direito. Sem dor. Quem tem muito problema na lombar, tem que abrir espaço dentro da coluna e fora também, mas dentro. Quem tiver com a coluna boa, aí pode fazer a flexão, a lateral. Flexão lateral. Trabalhando os rins. Solta a cabeça. Ótimo. Inspira, vamos para o céu, esticou tudo para o alto. Cresceu, solta a troca. A outra mão na cintura, alonga dentro, alonga fora. Solta, se der, escorrega a mão. Solta a cabeça. Soltou bem a cabeça. Inspira, vamos para o céu, esticou tudo para o alto. Solta, tira os braços para trás. Solta os ombros. E agora vamos fazer uma postura mais forte da lua. Então, nessa postura, eu não sei se cada um tem parede aí onde vocês estão. Bom, aqui eu tenho uma super parede. Só chegar para trás, pronto, cheguei na parede. Então, dá para fazer fora da parede. Só que na parede, você fica que nem uma lagartixa. Você se abre, fica esticado. Fora da parede, tem a dificuldade do equilíbrio. Então, vamos lá. Então, você vira encostou na parede, virou um pé para fora. Eu vou mostrar duas vezes. Deixa eu explicar primeiro para vocês verem como é que é. Dobrou o joelho, um braço está do lado do quadril, a outra mão, vê se ela chega no chão. Aqui, muita gente não consegue, tá, gente? É verdade, tá? Muita gente não consegue fazer isso. Se você conseguir, ótimo. Quem não consegue, usa um bloquinho. Bom, então,
Vê se dá para esticar a perna, tira o pé de trás do chão, vai deitando na parede, deita o quadril completamente, a parte de cima do quadril, as costas, os dois ombros, calcanhar na parede, os dedos do pé apontam para o joelho e uma mão no chão, a outra mão para o céu. Se puder, você ainda procura olhar para a mão do alto. Vai abrindo o seu quadril. Quando cansar, você desce o braço, dobra a perna, desce a perna e sobe devagar, para depois a gente fazer para o outro lado. Então, vamos lá, vamos fazer juntas. Já vou para o outro lado logo. Então, um pé virou completamente para fora, você está de costas para a parede. Pode fazer fora da parede também, tá? Dobrou o joelho, a mão vai no chão. Eu estou colocando a ponta dos dedos para ficar mais fácil. Subiu, estica a perna, subiu a perna de trás, vai deitando na parede, as costas, o quadril. O quadril de cima é a parte mais difícil, você levar o quadril, a parte de cima, o ilíaco, né? Na direção da parede. Subiu a mão, as costas estão na parede, o calcanhar na parede, dedos do pé apontam para o seu joelho. Vê se consegue olhar para a mão lá do alto. Excelente! Li ainda está fora da parede, que maravilha! Ai, maravilha. Não sei se a Marília está usando o bloquinho. Bom, tá tudo ótimo, tá parecendo muito bom. Tá parecendo muito bom. Isso, e devagar, vem descendo a perna, o braço, dobrou a perna, e inspira, empurra o chão para subir. Muito bom. Soltou tudo e já faz para o outro lado. Eu já fiz para os dois, né? Mas virou o pé para fora, dobrou o joelho, vai apoiando a mão, estica a perna, tira a perna de trás, deita na parede e só. Isso. Fazer fora da parede também dá tudo certo. O único negócio é que às vezes não fica tão alinhado, mas tá tudo bem, é o desafio. Depois a gente quer fazer fora da parede mesmo. Excelente! Excelente! Se der para esticar a perna de baixo, isso, termina de esticar. Excelente! A ideia é abrir o coração, ver se consegue olhar lá para o dedão lá do alto. E quando você cansar, você desce o braço, desce a perna, dobra o joelho, empurra o chão, subiu. A gente fica tudo meio troncho nessa postura, mas já vai melhorar. E agora, muito devagar, solta os braços, porque a gente puxou o quadril. Então, vai devagar, aqui no elefante, vai sentindo o seu quadril, a coluna, né? Se tiver tudo bem, aí você acelera. Solta os braços. Solta. Isso, ótimo. Quem já está tudo bem, quiser acelerar, tudo bem. Isso, e devagarzinho vai diminuindo. Sente os braços soltos. Vamos fazer uma mais em pé, de equilíbrio. Então, aproximou os pés, olhou para frente. Deixa eu mostrar a postura primeiro. Então, você pode fazer a postura da árvore pequena, árvore média, árvore mais alta, é uma opção. Ou subir o pé no alto da virilha, no alto da coxa, descer o joelho. Aqui, uma mão segura o pé, a outra mão vai para o céu. Na mais avançada, a mão da perna, por trás, segura no pé. É a mais avançada, só para vocês saberem. E olha para o horizonte, vai crescendo para o céu. Se a mão não chega no pé do lado de cá, aí você fica assim, tá? Bom, vê se dá, né? Para subir o pé, descer o joelho. Se ficar muito difícil, aí você faz a árvore mesmo. Então, experimenta.
Eu vou observar vocês e vou marcar o tempo. Muito bem, todo mundo já conseguiu colocar a mão no pé? Ótimo. E vai crescendo a coluna. Você não cai para segurar o seu pé, você cresce. A ideia é puxar o pé para cima e descer o joelho. E claro que é equilíbrio, então você trabalha concentração. Fixa o olhar num ponto e vai respirando, olhando para aquele ponto. Tudo bem. E devagar desceu. Tudo bem, já deu bastante tempo. E solta o joelho, solta. Isso, tanto a base quanto o joelho que estava dobrado. Alinhou tudo no centro, estabilizou a mente, troca o pé, sobe o pé, vê se encaixa lá no alto, desce o joelho. Uma mão segura o pé, a outra mão para o céu. E na mais avançada, a mão do pé vai pelas costas. Vai crescendo para o céu. Olhando para o horizonte, trabalha para descer o joelho. E crescer a sua coluna. Fica um pouquinho na posição. Isso. Ah, tem um joelhinho aí meio enferrujado. Vê se o joelho desce. Mas, claro, sem se machucar. Às vezes o pé está para cima, o joelho fica para cima. A ideia é o joelho descer. Excelente, cresceu e devagar vai soltando o pé, vai descendo a perna, solta tudo. Muito bom, família. E afasta um pouquinho os pés, já indo para o chão. Inspira, cresce. Barriga para dentro, solta o ar, cresce, cresce toda a coluna para os pés. Apoia as mãos nas pernas. Faz um tripé com as mãos, vê se você consegue olhar para frente. Puxa a barriga para dentro, abre o seu coração. Abriu, abriu, abriu na inspiração. Barriga para dentro, solta o ar, flexiona. Cresce a coluna. Isso, cresceu toda a coluna dos pés entre os joelhos. Apoia as mãos no chão e vai descendo os dois joelhos. E vamos relaxar na postura da criança. Juntou os pés, afasta os dois joelhos, cresce o tronco, vê se o coração vai no chão, dobrou os braços, solta o pescoço. Relaxa. 1 minuto. Quem está com a bochecha no chão, troca o lado, solta o corpo. Lembrando que a criança é a parte mais sincera do seu ser, mais corajosa, verdadeira, brincalhona. Isso, e deu 1 minuto, vai esticando o corpo e gira, deita de costas, barriga para cima. Deitou de costas e sacode os pés, sacode as mãos, solta tudo. Solta os punhos, cotovelos, a virilha, deixa respirar. E abraçou os joelhos. Abriu o braço direito para o lado, na altura do ombro, e desce os dois joelhos para o lado esquerdo. O braço esquerdo empurra os joelhos para o chão, a cabeça vai para o lado direito. Peraí, gente, desculpa. Eu estou torcendo para o lado direito,
A cabeça está indo para o lado esquerdo. Ih, perdão. Torceu. Enfim, qualquer lado que você tiver, joelhos para um lado, a orelha para o outro. Inspira, volta. E troca. Abrir o braço direito, desce os dois joelhos para o lado esquerdo. Braço esquerdo empurra e a cabeça olha lá para o lado direito. Respiração livre. Soltou o ar, torceu. Inspira, volta para o centro. Voltou no centro, subiu os pés para o céu. E a invertida. Então, invertida mínima, pés para o céu. Quem tiver com almofadão, quiser botar o almofadão embaixo do quadril. Quem quiser colocar os pés na parede. Agora, quem tiver tudo muito bom, pode fazer aquelas outras invertidas, mais animadas, de subir o quadril. Isso. Então, cada um escolheu a sua invertida. Não se deve falar, nem virar a cabeça quando você está nessas invertidas sobre os ombros. Isso, e está dando mais ou menos 1 minuto. Vem voltando devagar. Autocontrole, controla a descida do quadril. Quando o quadril chegar no chão, quem tiver lombar muito boa, pode descer as pernas esticadas no abdominal e compensa na postura do peixe. 2 possibilidades para o pescoço. Adaptado, costas da cabeça no chão, sobe o coração, ou a postura completa, topo da cabeça no chão. Faz careta. Isso, sobe bem o coração, faz muita careta. Isso, deu a máxima, faz muita careta, subiu o coração. Quem pode, coloca o topo da cabeça no chão, mas tem que abrir espaço atrás do pescoço. E soltou o ar, descer. E quando descer, estica o corpo todo no chão. E faça, e devagar gira o corpo para o lado, apoia as mãos para poder sentar. E a coluna o mais ereta possível. Observa a sua respiração. Vamos fazer agora o pranayama. Respira, solta o ar encaixando a coluna, vértebra sobre vértebra. E vamos para a respiração polarizada. Você usa só a mão direita. Eu vou usar a mão direita também. Tem várias formas de posicionar as mãos. Essa aqui é a mais básica. Você tapa a narina direita, inspira pela esquerda, suave e profundamente, sem ruídos.
Pulmões cheios de ar, você troca a narina, solta o ar, suave e profundamente. Tudo você procura fazer sem ruídos. Inspira pela mesma narina. Pulmões cheios de ar, troca a narina. Solta o ar. Inspira pela mesma narina. Pulmões cheios de ar, você troca a narina. Pulmões cheios de ar, trocou a narina. Pulmões cheios de ar, troca. Mão cheio, troca. Você solta o ar. Por onde soltou o ar, você inspira. Pulmões cheios de ar, troca. Continue os 5 ciclos mais. E na próxima vez que você soltar o ar pela narina esquerda, normalize a respiração. Mantenha os olhos fechados. Observe os efeitos do pranayama. E devagar, vamos deitar. Estica todo o corpo no chão. Faz todo o movimento que o corpo pede. E vai entrando em Shavasana. Postura do cadáver. É a postura do desapego maior. Respira profundamente, solta o ar, entrega todos os pesos para a terra. Respirando livremente na barriga. Nessa posição, o ser absorve os benefícios da prática.
todo o seu ser em paz e harmonia. E faço uma respiração profunda. Né? Sente a saliva, mexe dedos dos pés, das mãos, vai aproximando as mãos do corpo e espreguiça para um lado, para o outro lado. Gostosamente espreguiça. E depois que espreguiçou, gira o corpo para o lado direito. Lembrando que o universo inteiro conspira a seu favor. E de lado apoia as mãos para poder sentar, a coluna o mais ereta possível. Qualquer posição que sentar, a coluna ereta. E uma pausa meditativa, meditando em atitudes não violentas. No seu cotidiano, na sua alimentação, na sua mente, no seu coração, no seu trabalho, no seu lazer, em todos os relacionamentos, com você mesmo, com o outro e com a mãe natureza. A Ahimsa é a base ética do yoga. Vamos unir as mãos e nos diluindo na unidade com os seres que plantam a paz no mundo. Ah, um minutinho. Vamos só uma homenagem a John Lennon, aniversariante de amanhã. Imagine all the people living life in peace. Uhul. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. E nos diluindo na unidade, família, uma vez o on, fazendo uma imposição de mãos para frente. Inspira. E unindo as mãos, agradeça por toda a paz, por toda a não violência, por todo o respeito, por todos os seres humanos, animais, vegetais e minerais. Salve a Mãe Natureza, tudo é divino. Gratidão, gratidão, gratidão. E nosso abraço cósmico, amor, amor, amor. Gratidão, família. Muito amor. Amor por todos os seres. Gratidão. Namastê.